Agora bater um papo aqui no estúdio com o técnico do Galo Carijó, o Sidney Moraes, está aqui com a gente. Veio bater esse papo com a gente para falar sobre o River Atlético Clube, o maior campeão estadual que disputa somente, né, infelizmente, o campeonato piauiense em 2025, né? O Galo está fora aí das competições nacionais, mas a expectativa é boa. O Sidney vem para tentar levar o River aí a esse título e quem sabe em 2026, né, voltar às competições nacionais. Mas o desafio é grande, né, Sidney? Porque a gente sabe que este ano a expectativa em torno do campeonato piauiense é muito alta, né? Clubes com um investimento maior do que o do River, clubes com a folha salarial bem maior do que a do River. Então vai ter que ter muito trabalho, né, muita dedicação para superar tudo isso. Como é que está a sua expectativa para encarar esse enorme desafio de quer fazer o River campeão estadual em 2025? Boa noite, obrigado pela participação aqui no Quintal Esportivo. Que isso, boa noite, Franzenito, boa noite para todo mundo. Prazer poder participar do programa. Realmente, né, um campeonato que está todo mundo ansioso até para começar esse campeonato, porque tem muitas novidades pelo aquilo que a gente vem ouvindo e sabendo também de outras equipes que estão com até poder aquisitivo muito bem, um campeonato que está aberto aí para outras equipes também. Então a gente está com a expectativa boa em relação ao River, em fazer um bom trabalho para que a gente chegue forte nessa competição, que creio eu vai ser uma competição muito disputada. Ô Sidney, a gente falava aqui antes de começar a entrevista, em off, que o River só disputa o Campeonato Piauiense em 2025. E isso se tornou, de certa forma, um empecilho para que o River conseguisse atrair jogadores no mercado, jogadores que estão em melhor condição no mercado nordestino para atuar no River, porque acaba que isso não se torna um grande atrativo, né? Você ter apenas uma competição, uma única competição na temporada, no ano. Como é que você está lidando com essa situação de certa forma, puxar um pouco o freio de mão do River em relação a contratações? Não, isso realmente é um fato, né? A dificuldade ela é enorme nesse sentido, porque os jogadores hoje, né, eles, claro, pensam em você fazer um contrato maior, né, e que dá uma estabilidade do ano todo. A preferência de todo atleta hoje em dia, a maioria deles, né, pensa nesse sentido. Então não é como, né, 2025 não vai ser como 2024, que o River teve aí o calendário o ano todo com competições importantes que atraía realmente esses jogadores. Agora, a gente tem um conhecimento no mercado, né, alguns atletas que trabalhando com a gente, que já trabalharam comigo principalmente, né, que compraram a ideia de poder vir numa competição de apenas 3, 4 meses e poder fazer o seu melhor. E a gente está realmente tendo um pouco de dificuldade no sentido de... Tem que ser bem assertivo no mercado, né? E mais isso, né? Porque além de você tentar buscar os atletas, claro, que quanto, né, a qualidade técnica é importante, você também tem que acertar bastante para que não consiga ter muita dificuldade dentro da competição. Então a gente está escolhendo realmente a dedos, né, para poder fazer um grupo qualificado na parte técnica, um grupo de pessoas que sabem a responsabilidade que é representar uma grande instituição como o River, que é o clube com o maior título, o maior clube do estado também, e a gente sabe maior torcida, sabe que tem uma responsabilidade enorme. Então a gente tem que juntar tudo isso aí e conseguir passar isso aos atletas que estão vindo. O objetivo maior do clube, que todos sabem, conseguir calendário para o ano de 2026. Boa noite, Sidney. Sucesso para você, né, no seu trabalho. Aproveitando o gancho da sua fala, hoje você tem um elenco enxuto nas mãos, né? São 25 atletas, né, aproximadamente. E eu vi numa entrevista recente que você concedeu, que você, além de estar monitorando, né, os seus adversários, né, você também está muito focado no seu elenco ali, né, no que você pode aproveitar. Dá para trabalhar com um elenco tão enxuto como esse, ou você vai ter que... outra coisa, tem que reforçar mesmo, ou você está focado mesmo
em observar, porque você deixou bem claro, né, nessa entrevista que você diz, estou focado também nos meus adversários, né? Até porque claro, tem que estar, né? Né? Tem que conhecer o inimigo. A gente tem que pensar em tudo, né? Boa colocação a sua, porque assim, a gente não ao meu modo de ver, junto com o Danilo, com quem está montando esse elenco junto, né, nós dois juntos, a gente não tem que ter muita quantidade, a gente tem que tentar ter mais qualidade possível e não contratar muitos jogadores para você aumentar, primeiro, a quantidade do grupo. Segundo, é uma coisa que pesa também na folha salarial, que a gente não tem capacidade para ter uma folha salarial alta. Capacidade tem, né? Vamos corrigir. Capacidade tem que ter pessoas à frente que têm capacidade financeira de até fazer uma folha de 3 vezes mais. Mas a gente sabe que na prática a gente tem o tempo diferente e que de repente não vai acontecer. Então a gente tem que, foi o que eu disse a ele, nós temos que procurar ter 2 jogadores por posições, bem enxuto, porque o menos jogadores, a gente tem possibilidade de contratar uns jogadores com mais qualidade no salário que pode ser um pouquinho maior. Então a gente tem que ser muito inteligente nessa qualificação e ao mesmo tempo nessa escolha, que não quer dizer que a gente vai acertar em todas as escolhas, que isso faz parte do processo. Então a gente tem alguns jogadores que vieram da base, que estão aí para poder complementar esse grupo, né? Nós estávamos aí com 20 atletas para poder os treinamentos, tirando os goleiros, claro. E então a gente tá de olho ao mercado, tá aberto ao mercado em termos de opções que a gente tem para trazer para cá, como a gente mencionou antes, porque não é fácil, né, atrair os jogadores no campeonato tão curto, né, e que os jogadores têm a primeira opção vir jogar o campeonato do Piauí. A realidade é essa, né, não é menosprezando, não é falando nada em relação a isso, mas o atrativo do atleta hoje é o ano todo de contrato, isso a gente não pode negar, mas na medida do possível a gente montou um time que eu acredito que vai ser competitivo, um time que tem bons jogadores, que a gente ao mesmo tempo também tem dificuldade, porque a gente tem aí, hoje é dia 19, né? Dia 19, hoje isso, 19. Né? Nós nos menos de um mês para a estreia no campeonato. Dia 11, né? Nós nos apresentamos dia 2. Menos de um mês para a abertura do campeonato. Então, dia 2, né? Então a gente está trabalhando aí dia 2, dia 19, 17 dias. Você tira 3 dias aí nesses 17 que a gente teve de folga. Folga que eu digo para os jogadores recuperarem, para dar a pausa, para fazer necessária a sua recuperação, para não machucar ninguém. Praticamente aí 14 dias de trabalho, onde você tem que juntar a parte física, a parte técnica, a parte tática e colocar um time em campo com daqui 15 dias para poder jogar o início do campeonato tão difícil. Isso também é complicado para nós. Agora, Sidnei, você falou que, né, espera ter um time competitivo a brigar pelo título este ano, no próximo ano, no Campeonato Piauiense, e para isso, claro, você vai ter que testar a equipe, ver quais são os pontos positivos, aquilo que deve ser melhorado, deve ser ajustado, e neste ponto, a gente sabe que os amistosos são muito importantes para você, né, já ter uma ideia do como é que está a equipe, como é que está esse agendamento, esse planejamento em relação aos amistosos do River. Então, isso é uma coisa que a gente vem pensando e conversando bastante, sabe? No nosso caso, é uma situação, eu sei que culturalmente aqui no estado tem essa preocupação com os amistosos para dizer se eu estou bem, se eu estou mal, se eu estou mais ou menos. Eu penso um pouco diferente em relação a isso. Não, eu acho que é necessário dependendo da circunstância da equipe que você está. Por exemplo, se eu tivesse feito algum amistoso nesses 14 dias de trabalho, qual seria o ganho que eu teria em um amistoso colocando meus jogadores que estão 14 dias treinando, que não estão preparados fisicamente, que não estão preparados tecnicamente e não estão preparados taticamente. O meu risco de perder um jogador numa lesão, de machucar, é muito grande. Então, se eu colocá-los para poder fazer um jogo amistoso, que a hora que você faz o jogo amistoso, ele é a vera mesmo, o jogador não poupa, você tem que dar descanso para ele, principalmente 3, 4 dias antes e 3, 4 dias depois. Estou falando com exagero 3, 4 dias, mas pelo menos antecedência do jogo, você tirar o pé do trabalho para você deixar o cara chegar pronto para jogar. Ao mesmo tempo, pós-jogo, você também tem que tirar o pé
pelo menos 24 a 48 horas para você tirar. Então você perde muito tempo e o risco de você lesionar um atleta, ele é muito grande, né? Nessa circunstância que nós estamos vivendo. Agora, você vai dizer, pô, Sidney, você não pensa em fazer um jogo para poder mostrar, para qualificar da agora para frente, que já tem 15, 20 dias de trabalho? A gente pensa sim em arrumar um adversário, arrumar uma situação boa para a gente também ver em que grau nós estamos, que é importante, né? Isso então, também vai dar de bandeja aí pros concorrentes, pros adversários, como é que tá o River, né? Então, eu também, e tem isso, né? Agora, tem os outros adversários que estão fazendo isso, que não quer dizer que vão sobressair no campeonato, mas é uma coisa que vocês sabem que estão na frente nesse aspecto, né? O time do CAP que a gente joga, querendo ou não, tá com o seu treinador, jogou uma competição há quantos meses atrás? Há 2 meses atrás? Pouco tempo. Tem uma base pelo menos de 10, 12, 15 jogadores que já estavam lá, que já conhecem, que estavam em atividade, que já tem pelo menos uma luz daquilo que vem sendo feito, né? Você tem o time do Piauí também, que estava também na mesma situação, que os dois chegaram na final do campeonato. Você tem um Parnaíba que já está. Então você tem as outras equipes, o Altos, que vem já com a sua base e trouxe o Diá, bastante experiente, que jogou a Série D, a Série C, né? Jogou a Série D, a Série C há 2 anos atrás. Esse ano foi Série D. Série D. Então, assim, na verdade, não é me defendendo nada. Na verdade, a gente, pensando nisso tudo, a gente está muito atrás em termos de preparação dos nossos adversários, né? Pensando nisso, porque os adversários vamos fazer o jogo, vamos fazer isso, fazer aquilo, mas eles estavam jogando a competição até 1 mês atrás, 2 meses atrás. Com a base já montada. Base montada, né? Os caras preparados, porque nós temos o risco de nos conhecermos dentro da competição, um jogador do Piauí, outro do Rio, outro do Pernambuco, outro de Minas, juntamos aqui há 14 dias, e muitos jogadores às vezes não estavam jogando, estava 2, 3 meses em casa, o outro estava 1 mês, o outro estava 15 dias, o outro estava 3, 4 meses. Essa é a nossa realidade. Aí eu não posso ser inconsequente, não pensar principalmente na parte fisiológica e na parte física, que é o risco de você perder. Se a gente perder 2, 3 jogadores importantes, complica, né? Complica pra gente começar o campeonato, um elenco tão enxuto, reduzido. Ah, mas por que você não tem um elenco maior? Por que você não tem mais... Primeiro, que quanto mais você aumenta, mais você gasta a folha de pagamento. Você não vai ter o cara qualificado. E às vezes pode onerar muito a folha. Vai onerar a folha e não tem condição. Nós temos um limite de folha de pagamento. Nós já estamos em cima. Né? Tem um teto que nós já estamos em cima. Então, se você tem que queimar o cartucho agora, né, com as posições que a gente está carente, mais um 9, né, mais o extremo, lateral esquerdo que tem 1. Então nós temos que fazer isso e ao mesmo tempo gerir tudo isso agora, na nossa organização. Sidney, né? Diante desse cenário assim bastante complicado que tem o River nesse momento para o Campeonato Piauiense 2025, você tem a estreia contra o time que é o time mais badalado no momento do futebol piauiense, que é o Atlético Piauiense, time que tem muita estrutura, que está fazendo a sua estreia no campeonato estadual, tem todo um investimento altíssimo por trás, uma alta folha de pagamento. Então, qual é a sua expectativa? O que é que a torcida do River, que é muito apaixonada, pode esperar do River nesse confronto inicial, que é realmente um teste de fogo? Você começar o campeonato contra o favorito, né? Dia 11, daqui a menos de 1 mês. Então, o que é que a torcida pode esperar do River nesse confronto, que para mim realmente é um teste super difícil, um teste de fogo, né? Pro Galo. É que eu brinquei com você antes do programa. Comigo é tudo difícil. Não é nada fácil. Eu vim pro River quando o campeonato pegou fogo, as outras equipes estão tudo com investimento, folha de pagamento de 450 mil, o outro com folha de pagamento de 300, com os investimentos. Isso é bom pro futebol piauiense. Mas assim, o que eu espero vai ser um campeonato muito difícil. Espero que o CAP, pelo que vocês estão mencionando, que a gente ouve, tem uma equipe muito boa, tem um treinador bom, que está aí há muito tempo, que conseguiu esse subindo, que eu conheço, que já enfrentei na época do futebol cearense. E o que a gente tem que fazer é falar pouco e trabalhar mais. Dá para surpreender? É o que eu espero, tem que dar, né? A gente está aí para isso, para poder trabalhar muito, falar menos
Agora uma coisa é e certa. tentar o nosso objetivo, que é o que a gente espera conquistar. Agora uma coisa, em algum momento antes desse jogo de estreia, né, você vai ter que apresentar um time, né, para a torcida, porque a torcida fica na expectativa, né? Então é inevitável que você faça pelo menos 1 ou 2 amistosos, até porque treino é uma coisa, né? O jogo na prática é outro. Que né? de jogo é jogo, treino é treino. Treino é treino, né? Então, isso que a gente está... Pelo menos um, né? É o que eu tô falando, é uma coisa que a gente está conversando dia a dia, semana a semana. É esse feedback, esse feeling, a gente está sentindo no dia a dia com os atletas, né? Porque a gente tem que ter muita cautela nisso para a gente não errar. E a gente está tendo muita cautela nesse sentido para fazer as coisas certas, porque o mais importante para mim de tudo isso é eu estar com o meu time preparado para a estreia do campeonato. Não me preocupo com o jogo, não me preocupo com o treino, preocupo com a parte tática e a parte física dos caras. Porque não adianta nada se dia 11 chega lá, vou fazer 3 amistosos, chega dia 11 e não tiver bem, vai ser vantagem para o adversário. Então, para mim, vale a gente fazer uma análise total de todo o cronograma que a gente tem, todo o cenário que a gente tem, que a gente vive, esquecer os adversários, porque eles, como a gente falou, que é outra situação, vem de outras situações desse ano, outros jogadores, outro trabalho, e a gente não, é da estaca zero, então nós temos que ter muita cautela. Eu, se pudesse escolher, queria estar com o time bem preparado, fazendo 2, 3 amistosos, porque te dá um feedback bem para você fazer, mas até o momento não foi necessário devido a essas situações que eu acabei de dizer. Para encerrar, nós temos 1 minuto para o final da entrevista, ô Sidney. Eu queria que você falasse sobre o apoio que a diretoria está te dando, a estrutura que você encontrou para tentar que o River surpreenda, entre aspas, no estadual. Não, eu acho que o River é um gigante, né? Tem uma estrutura, tem um CT maravilhoso. Claro que a gente pegou um pouquinho, né? É normal isso, de um clube que não teve sucesso esse ano, tem que melhorar, tem algumas melhorias para fazer, isso é normal de todo clube de futebol, mas tem um baita potencial, tem o apoio do presidente, do Jário, com quem eu tive ontem, um papo muito bom, tem o apoio também do Júlio, né, que é o nosso deputado, que tá junto com a gente, e o pessoal do staff que está diretamente ali, né, eu e o Danilo diretamente no futebol, tive o apoio total deles, né, então a gente sabe que a responsabilidade é mais nossa, né, que está direto ali, mas que a gente está fazendo o máximo e vamos fazer para ter um River competitivo. Acho que o torcedor pode esperar isso de nós, nós estamos aqui para poder fazer o melhor. A gente não veio aqui para conhecer o sol de Teresina, nem para passear, nem para curtir a cidade. A gente veio aqui para trabalhar mesmo, eu e meus jogadores, juntamente com o pessoal que está diretamente, para comprar esse projeto da importância que é e ao mesmo tempo a responsabilidade que é. Então vamos estar embutidos nesse trabalho e o torcedor pode ter certeza que vai ter um time que vai representar bem a sua instituição. Para ganhar ou não é outra circunstância, mas a gente vai lutar para representar bem e fazer a nossa obrigação, que é colocar um time com alma dentro do campo para representar essa instituição. Um dos maiores aditivos de qualquer clube é a torcida, né? Sem a torcida a gente não... E em termos de torcida do River, né? Tá certo, então. Conversamos aqui com o Sidney Moraes, técnico do River, que tem a missão aí de tentar levar o River até a final e quem sabe conquistar o Campeonato Piauiense 2025. Sucesso para você, boa sorte nessa seu novo desafio. O Sidney que tá há 1 ano, né, sem trabalhar, né, Sidney? Você tava no Asa em 2023. No Asa 23, acho que foi vice-campeão alagoano. Tá né? com fome, então, né? Tá alagoano e vice-campeão da Copa Alagoas. Chegamos nas 2 finais lá. Aí perdemos as 2, que era com o CRB também, que é um time forte, Série B, né? Tradicional. Mas assim, a gente está com fome, está querendo e eu acho que trabalho e o resto a gente vai ver depois. Tá certo. River que estreia no Campeonato Piauiense no dia 11 de janeiro contra o Atlético Piauiense, tá bom? Obrigado, Sidney, mais uma vez pela participação aqui no Quintal Esportivo. Vamos pro